ataque, Senhor, do inimigo, para roubar a alegria, a paz, o gozo, Senhor, das famílias, quer por aqueles que estão enfermos, Senhor, sejam sarados em nome de Jesus. Senhor, Pai, aquilo que aconteceu nessa manhã também, Senhor, esse irmão já esteja em casa, já esteja a descansar em nome de Jesus. A família, Senhor, do Mário Costa, Pai, aí o próprio Mário Costa, Pai, toca nele, Senhor. Senhor, toca também, Senhor, na nossa querida irmã lá de Coimbra, a Elsa, Pai. Obrigado, Deus, por grandes testemunhos, como disse a tua filha, testemunhos de vida. Declaramos que nenhum ataque teu, Satanás, contra nós prosperará. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos. Em nome de Jesus. Porque nós sabemos que aquele que é conosco e está em nós é maior do que tu que andas nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é muito bom. Amém, amados? Olha, eu tive uma semana muito ocupada a semana passada, desde quarta-feira. Preguei uma igreja aqui em Aveiro. Foi tremendo, foi muito bom. Graças a Deus, Deus tocou, os irmãos receberam e foram edificados. O que importa é que sejam edificados, não é? No Senhor. E depois, sexta, sábado e domingo numa igreja africana. Oh, glória a Deus! Há muito tempo que eu já não tinha isso. Foi festa, estava lá um profeta da Nigéria, então nós ministramos também juntos com ele. Foi tremendo, irmãos, foi muito bom, os irmãos ficaram todos edificados, saímos lá todos contentes. Isso, domingo de manhã saí a correr, fui para Porto de Mós, pregar lá numa igreja também. Foi um culto de quase 5 horas ou mais, não me lembro bem. Foi tremendo, Deus se moveu, Deus foi glorificado, as pessoas estavam abertas para as coisas de Deus, sem religiosidades, abertos para o Espírito de Deus, sem religião. Na abertura do Espírito, as coisas aconteceram, enfim, seria suspeito se eu fosse contar eu, não é? Então, a Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Foi ótimo. Pessoas ficaram edificadas e Jesus foi glorificado, é isso que importa. Amém, glória a Deus. E então, hoje estou aqui para falar sobre... Nós falamos sempre, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, hoje vamos falar sobre a palavra de Deus. Amém. Está escrito. Amém. Por exemplo, o que é que está escrito? Está escrito que há pessoas, ainda hoje, assim é, têm altares, servem em altares que não são os altares do Senhor. São altares que dizem que são de Deus, quando não são altares de Deus, não. Deixa-me dar o exemplo de Gideão. Gideão estava a malhar o trigo com medo dos midianitas, povo que oprimia os hebreus. Estava a malhar o trigo ali onde ele fazia o vinho escondido. E apareceu o anjo do Senhor. Quando você vê no Antigo Testamento o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor é o Senhor Jesus. Porque umas vezes diz o anjo do Senhor e outra vez diz o anjo do Senhor disse e depois diz o Senhor disse. É o Senhor que está lá. E diz, ei, Gideão, homem valoroso que tu és. E o que é que diz Gideão? Eu, valoroso? A minha clã é a clã mais pobre da tribo de Manassés. E nessa clã que é a mais pobre de todas, eu sou o pobre dos pobres. E tu chamas-me de valoroso. E o anjo do Senhor diz, olha, dá-me uma oferta. E ele preparou lá o cabrito, etc, etc. E o Senhor com a vara tocou no cabrito e subiu fogo do céu, o fogo da pedra que consumiu aquela oferta. E, entre outras coisas, Deus disse para ele, olha, vai para a casa do teu pai, destrói o altar que o teu pai tem lá. Parecendo, aos olhos dele parece que é bom, que está correto, mas não está correto. Destrói aquele altar. E Gideão voltou para a casa do pai e o pai tinha lá um altar, sim, mas era para Baal. Pensando ele que... Então,
tinha umas árvores plantadas em honra desse Deus. Então ele chamou uns homens e para a noite ir lá, cortaram as árvores, destruíram o altar. Na manhã seguinte eles viram que o altar estava destruído. Sabe uma coisa, irmãos? A partir daquele dia, o povo de Midian se juntou para fazer guerra. Conhece a história de Gideão, não? Como Deus usou Gideão. Chamou os homens de Israel. E Deus disse, tanta gente. Manda-os para casa, manda isso assim para casa. E foram mandar para casa, não é? Tanta gente ainda. Manda-os para casa. Leva-os para o rio beber água. Aqueles que beberem, atirando a água assim, ó. Põe a mão na água do rio e lança a água para a boca. Esses põe de um lado. Os outros mandam-os para casa. 300 deles beberam, sabe por quê? Quem bebe assim está alerta, está a ver, não está? Porque ele não põe a cara diretamente na água. E assim foi. E tiveram grande vitória. E nós, em toda a palavra, nós vemos que Deus mandava derrubar os altares. Vinha um rei temente a Deus, derrubava os altares. Vinha outro, que era ao contrário a Deus, levantava altares falsos, que não eram para o Deus vivo. Então, Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar o nosso destino, Deus quer mudar a situação de nossas vidas, mas nada vai acontecer enquanto nós ficarmos agarrados a altares em nossas vidas que nos têm prejudicado. É verdade, irmãos. Pode nos parecer bem, mas se não parece bem ao Senhor, esse altar tem que ser derribado. Não podemos comprometer. Meu Deus, Deus quer abençoar o seu povo, mas precisa que o seu povo, como diz a palavra, sede santos porque eu sou santo. Então, está escrito. Pai, obrigado, Senhor, pela revelação e entendimento das tuas escrituras, a tua palavra maravilhosa, infinita e eterna, desde a eternidade passada, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, dá-nos o entendimento pelo teu Espírito, para que nós possamos entendê-la em nome de Jesus. Salmos 14, versículo 3, a palavra diz, no Antigo Testamento, a palavra diz, todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Romanos 3,10, Novo Testamento, como está escrito, aí, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Assim podemos constatar aqui que essa citação está escrita tanto no Velho como no Novo. No Novo Testamento. A palavra de Deus diz muito sobre si própria, sobre ela própria. O mais importante de tudo é o clima da palavra por todo o seu Velho Testamento e Novo Testamento. Sabemos que é Deus quem está a falar. E por isso ela não tem necessidade nenhuma, muito menos ela procura fontes exteriores a ela própria para provar a sua veracidade. A palavra de Deus, que é eterna, não precisa de alguma coisa do tempo, da dimensão do tempo, para dizer que a palavra é verdadeira. Ela é verdadeira. Ela própria diz que ela é verdade. Então, isso é importante porque a palavra de Deus faz parte da nossa vida. A palavra de Deus aconselha-nos. A palavra de Deus guia-nos. E se nós formos obedientes e seguirmos os conselhos da palavra de Deus, ela vai levar-nos para bom porto. Amém? Então, se nós somos autossuficientes, se nós temos paz em nossos corações, se nós sabemos que o Senhor é conosco e nós sentimos paz e alegres e seguros, é porque a palavra do Senhor em nós também é autossuficiente. E nós a honramos. Nós não usamos para os nossos próprios interesses, nós usamos para o interesse de Deus.
Agora, neste sentido, também nós não precisamos de... Você que é crente, você conhece a palavra, você que tem Jesus a habitar dentro de si, você não precisa de nenhum apoio, de nenhuma prova de fonte exterior para provar que o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é verdadeiro. Ou precisa? Não precisa, você sabe que sabe. Jesus está consigo. Amém? Ok. Aleluia. Então, e o mundo está a querer obrigar a nós, crentes, a nos compararmos com outras religiões, filosofias, opiniões políticas, etc. Mas quando nós sabemos que não existe padrão neste mundo mais alto que o padrão da palavra. Amém? Então não há nada com que nós podemos comparar a ver se a palavra é verdadeira ou não. Em todo esse universo, a palavra de Deus é o padrão mais alto. Creia ou não creia, eu creio. Amém? Então, Jesus, quando se apresentou, aquela escritura famosa, ele não diz que eu sou um caminho, eu sou uma verdade, porque nós sabemos que em Jesus nós não precisamos de nenhuma outra verdade, de nenhum outro caminho, amém? Mas em Jesus nós temos o caminho, temos a verdade e temos a vida. Eles estão comigo? É bom nós entendermos isso. Ele diz lá, e eu gosto do que a Bíblia diz em João 14, versículo 6, Jesus assegurou-lhes João 14, versículo 6. Essa Bíblia diz, respondeu-lhe Jesus. Assegurou-lhes Jesus, diz a minha Bíblia, eu sou, não um caminho, mas o caminho. É diferente, não é? E a verdade, não uma verdade, mas a verdade. Amém? E não uma vida, mas a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, nós temos que dançar a música do Senhor. E sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, de que mais precisamos nós? Eu estou satisfeito. Agora, vamos ver como é que a palavra de Deus se auto-verifica, tanto no Velho como no Novo Testamento. O Velho Testamento, muitas vezes, referindo-se a si próprio, usa aquela expressão, assim diz o Senhor. Dizendo que assim diz o Senhor, está a dizer, esta é a verdade, porque o Senhor não mente. Assim diz o Senhor, amém? E também em outras partes diz, está escrito. Aonde? Na palavra. É a palavra que o Senhor diz, amém? Então, o Novo Testamento também declara simultaneamente, Jesus diz, em verdade vos digo. E também, no Novo Testamento, diz, está escrito. Então, as Escrituras não têm que se defender de terem sido escritas ou não por Deus, será, não será? Porque a palavra de Deus não é uma boa ideia, a palavra de Deus não é uma teoria, a palavra de Deus é espírito e vida. Não é uma teoria, uma boa ideia, uma filosofia. As religiões são filosofias, as religiões são teorias, a palavra de Deus não. Então, a palavra prova a sua autoria em Deus através de quê? Através da inspiração do Espírito Santo. E Deus, que falou essa palavra, Deus cumpre. Deus é cumpridor da sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, esqueci-me, perdoe-me. Não. Se Ele falou e nós acreditamos, Ele faz. Então, há uma expressão em grego que é mantém-se escrito. Eu gosto muito dessa expressão. Vamos falar um pouco. No grego, a forma mais correta de se dizer aquilo que a palavra diz está escrito, no grego antigo, o grego diz que
mantém-se escrito, foi escrito e mantém-se escrito. Agora, no Novo Testamento, o significado da palavra escrito, na frase está escrito, quando você aparece no Novo Testamento, está escrito, essa está escrita no tempo perfeito, O que é o tempo perfeito? Estou a falar gramática portuguesa, né? O que é o tempo perfeito? O tempo perfeito significa que a ação aconteceu no passado, mas ainda hoje no presente acontece. Amém? A palavra não foi só como alguns dizem, essas curas foram do tempo dos apóstolos, esse não sei o que foi para o tempo dos apóstolos. Hoje não é assim, o falar em línguas é do diabo, e não sei o que, não. É assim mesmo, porque aconteceu no passado e ainda hoje é a mesma coisa. A palavra continua a ser aquilo que Deus diz que é. Amém? Ok, então, no caso da palavra, ela já existia, vamos falar assim, ela já estava escrita muito antes dela ter sido escrita. Dá para entender? Ela já estava escrita muito antes dela ter sido escrita. Ela já estava escrita no coração de Deus muito antes dela ter sido escrita pelos homens que Deus escolheu para os inspirar para escreverem a palavra. Amém? Já estava lá, eterna, em Deus. Eu e a palavra somos um. Ok? Então, aleluia. E Deus já tinha em seu coração, desde a eternidade passada, se é assim que podemos chamar, antes da fundação dos mundos, na eternidade passada, a palavra já estava no coração de Deus. Amém? E essa palavra apenas foi passada para pergaminhos neste mundo. Na altura eram pergaminhos, é o que havia para escrever, eram pergaminhos, não é? Quando os homens de Deus, escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia, começaram a aparecer. E a Espírito Santo foi inspirando, e eles foram escrevendo. E transcreveram para os pergaminhos aquilo que eles ouviam o Espírito Santo a dizer-lhes. Amém? Palavra de Deus. Então, sabemos muito bem que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, é eterna. Porque se ela não fosse eterna, meus queridos, se a palavra de Deus não fosse eterna, como é que é algo que teve o seu início na dimensão do tempo pode apoiar algo eterno? Pode dizer que é eterno. É eterna. Então, por outro lado, algo eterno apoia sem problema nenhum algo que teve o seu início na dimensão do tempo, ou não? Eu nasci na dimensão do tempo, agora aceitei a palavra de Deus apoia-me para toda a eternidade. Mas nunca ao contrário. Amém? Então, por isso mesmo o Senhor diz lá em Mateus 24, 35, o Senhor diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Jamais, ou seja, as minhas palavras são eternas. Aquilo que eu vos falo na minha palavra é eterno. Creiam. Se forem sábios, vocês vão crer e vão obedecer. Então, glória a Deus por isso. Tudo na palavra, por isso, vindo de Deus, tem de ser verdadeiro. Eu não sou daquelas pessoas que eu rasgo folhas da Bíblia, não acredito nisso. Que risco versículos da Bíblia porque eu não acredito nisso. Uma vez, há muitos anos atrás, 1988 ou por aí, cheguei a uma cidade, porque Deus me tinha chamado para essa cidade, e eu, para pregar o Evangelho, para começar uma obra, e então achei por bem, mesmo da parte do Senhor, eu ir-me apresentar aos irmãos, pastores de igrejas, que já lá estavam antes de mim. Irmãos, eu não sou paraquedista nesse sentido, caí ali, eu. Não. É submissão. Então eu fui falar com um indivíduo que sabia que todos os meses tinham um encontro, tomavam um chazinho e conversavam, todos os pastores e oravam daquela cidade. E disse: irmão,
eu sei que você tem assim uma reunião assim, será que eu posso vir um dia para me apresentar aqui para os irmãos saberem qual é a nossa visão, porque é que estamos aqui, etc, etc, porque eu não quero andar sozinho. Eu não quero andar a minha maneira, como eu acho. Tenho que andar como Deus quer. E Deus quer que nós andemos em união. Então, eu disse, senhora, irmãos, combinamos. Chegou o dia, e eles perguntaram ao meu irmão. Fizeram perguntas daqui, tal, quem é você, vem de onde, casado, não casado, tem filhos, não tem filhos, e agora teologicamente, e agora não sei o que você crê. Eu disse, olha, meus irmãos, para tirar já dúvidas aqui, eu sei que alguns talvez não acreditam nisso, mas eu vou dizer, eu acredito em toda a Bíblia, eu não rasgo páginas da Bíblia, eu creio em todos os versículos, incluindo o livro dos mapas. Creio nos dons do Espírito Santo, que são para hoje. Falo em línguas, sou batizado no Espírito Santo. Quero que vocês saibam tudo para me conhecerem bem. Este sou eu. Eu não me comprometo para agradar homens, calando-me das coisas de Deus. Irmãos, caiu um silêncio na sala. Silêncio. Eu digo assim, pronto, agora vamos apetrejar. Pensei o cá para mim. Mas um querido irmão, já cabelinhos brancos, nunca mais me esqueço, do Porto, pastor Machado. Oi irmão, eu também sou carismático, dê cá um abraço. Glória a Deus, amém? Então, se você não acredita no que Jesus disse sobre a sua palavra, então você também não acredita sobre aquilo que Jesus diz de si próprio. E aí as coisas não vão funcionar. Ali você tem um altar que tem que quebrar na sua vida. Aí é um altar que você está a pôr à frente de Deus. E enquanto existir esse altar, você não vai lá nenhum com Deus. Jesus disse que Ele é a revelação da palavra de Deus. Ele é a revelação da palavra de Deus. Ele é o cumprimento das profecias do Velho Testamento e das escritas. Amém? As escrituras são sobre a sua pessoa, são uma revelação do meio para a salvação eterna dos homens, da humanidade. Ele falou assim. Quero ver aqui em Hebreus 10, versículos 5 a 10. Diz assim: irmãos, Deus quer mudar o nosso hoje. Deus quer melhorar a nossa vida, que a gente tenha outro nível de vida, agradável a Ele e para nós próprios. Deus quer, mas nós, se houver coisas em nossas vidas que nos estão a atrapalhar, são altares. Derrubem esses altares em nome de Jesus e sirvam o Deus vivo e verdadeiro. A palavra diz em Hebreus 10, versículos 5 a 10 só, diz assim: por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Corpo humano, não é? Jesus é Deus ou não? Deus preparou um corpo. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. Uau! No livro está escrito a meu respeito. Jesus está dizendo: no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou eu, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim, ele, Jesus, cancela o primeiro padrão, que é o Antigo Testamento, a lei, para estabelecer o segundo, que é o Novo Testamento, a aliança de sangue, no sangue do Senhor. E por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo do Senhor Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Não é mais ofertar cordeiros, ofertar bovinos, e pensar que está tudo bem. Uma vez por todas, o Senhor Deus fez do seu próprio Filho o Cordeiro de Deus, tira os pecados do mundo. Deus podia ter dito assim, amados: olha, eu podia mandar
o quarto melhor, o quinto melhor, o terceiro melhor do céu, para morrer em sacrifício dos homens, que seria suficiente. Mas e porque eu amo tanto os homens, porque eu amo tanto a humanidade, no meu amor é tão intenso por eles, eu decidi, eu não vou dar o terceiro melhor, o quarto melhor, o quinto melhor, eu vou dar o melhor. E eu dei o meu filho, Jesus, para pagar o preço. Então, nessa passagem, o seu filho, a quem Deus deu um corpo humano, Jesus chamou ao Antigo Testamento, ou ao Velho Testamento, como quiser, no livro está escrito a meu respeito. Então, também logo a seguir ele menciona a sua missão. Porquê? Que está lá escrito, o que é que diz? Porque é que ele veio? Para cumprir a vontade do Pai, amém? Em criança, sabem muito bem essa história do Senhor Jesus. Desapareceu do lado de Maria, de José, andaram à procura dele, tiveram que voltar para trás da viagem e foram encontrar, falar com o quê? Com os líderes religiosos, ou não? Eles estavam a admirar, como é que uma criança se sabe tanto da palavra de Deus? E ele estava a falar com eles e estava a falar, e Maria parou e ouviu também. O Senhor Jesus naquela terra estava a falar da sua missão para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E cumprindo assim com as Escrituras do Velho Testamento. Agora, para iniciar o seu ministério público, Jesus teve que ser batizado por João Batista. Nesse caso, para Jesus não era o batismo do arrependimento, como João Batista batizava, o batismo do arrependimento. Nesse caso, Jesus é sem pecado, não tem que se arrepender. Nesse caso, Jesus foi o batismo para o sacerdócio, para o ministério. Foi batizado para a pureza. Quando o sacerdote era nomeado sacerdote, ele tinha que se lavar naquela água, não é? Para poder ser sacerdote. E Jesus foi batizado no Rio Jordão para isso, mas logo de seguida o Espírito Santo guiou para o deserto, para ele ser tentado no deserto pelo diabo. Que coisa, não é? E ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. E nessas três dimensões ele venceu grandemente Satanás. E como é que ele venceu? Está escrito. E Satanás dizia para ele, mas também está escrito. Mas só que Satanás citava erradamente as Escrituras. E Jesus diz, cala, Satanás, está escrito. A palavra de Deus está sobre ti. Tu não tens poder contra ela, está escrito. Amém? É o que nós devemos dizer em nossa situação, quando nós temos enfermidade, quando nós temos situações difíceis. Dizer, está escrito. E crer e declarar o que está escrito. O Senhor, nessa provação pessoal, essas tentações para a provação pessoal, Jesus respondeu do livro de Deuteronômio. Está escrito, está escrito, está escrito. Passado 40 dias, passar fome e sede lá no deserto, ser tentado por inimigo, fraco, e o inimigo a tentar, agora estás fraco, agora é que vais cair. Mas Jesus sempre firme na palavra. Passado 40 dias no deserto e já em conclusão da sua introdução, da introdução do seu ministério público, que ele iria começar a pregar o Evangelho. Um dia Jesus, na cidade onde ele cresceu, ele foi lá à sinagoga, os irmãos bem sabem disso, e como era hábito, ele também ensinava nas sinagogas. E em Lucas 4, 13 a 21, Lucas 4, 13 a 21 diz assim: passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ok? Continuando, por favor. 14. Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia,
e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ele venceu o diabo, irmãos. 15. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ok? Continuando. Indo para Nazaré, onde fora criado, onde ele cresceu, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Olha só. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, como se fosse fácil, e abrindo o livro, a gente nem nota, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21. E então passou Jesus a dizer: hoje, vocês estão a olhar para mim, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Uau, que autoridade, não é? Então, Jesus anunciou as Escrituras e disse que aquilo que eles tinham acabado de ler, que foi escrito já há muitos séculos atrás, o plano de Deus desde a eternidade, se cumpriu naquele dia. Não é? Naqueles dias, irmãos, o livro das Escrituras não era como nós temos hoje. Era um rolo de pergaminhos, um rolo imenso, uma coisa grande. Um rolo de pergaminho, onde eles escreviam tudo quanto os profetas ouviam Deus, escreviam ali e aumentavam os pergaminhos, o rolo ia crescendo e aumentando. Não tinha capítulos, não tinha versículo. E olha com a facilidade com que Jesus abriu onde ele queria ler e leu. Só isso é um milagre. Facilmente ele achou o lugar e leu. Não é? E ele diz: olha, isso que vocês ouviste aqui da palavra cumpriu-se hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim. Estava a dizer quem ele era. Então, irmãos, eu tenho assistido a bar mitzvahs. Bar mitzvahs são festas hebraicas. Tenho amigos hebreus e amo-os muito em nome de Jesus. Então, quando chega a idade em que uma criança, um rapaz, chega àquela idade em que ele tem que ser nomeado responsável por seus atos, de maior idade, como nós diríamos aqui, não é? Fazia-se uma festa, bar mitzvah, ia-se para o templo, ou para a sinagoga, então ele tinha que cantar as escadas, cantar o Salmo 119 todo, desde o versículo 1 até o último. Cantar, ao lado tinha o rolo, livro imenso com fitas, que as pessoas agarravam as fitas, beijavam as fitas, aquelas coisas deles. E ele cantava um rolo enorme, um rolo grande. E Jesus pegou naquilo, pá, chegou naquela escritura. Entendam isso. E leu aquilo. Agora, mais uma vez, Jesus foi confrontado pela multidão. Não é esse Jesus dado de José de Maria? Quem pensa? Ele não estava a dizer mais aquelas conversas, né? E o que é que diz o Jesus? O profeta é sem honra em sua casa. Sua casa é sem honra. Por isso também não acontecem coisas grandes, porque não dão honra. Sabe por quê? Porque a honra liberta a unção. Quando as pessoas honram o pregador, honram o profeta, a unção vai fluir. Quando não honram, é só mais uma coisa lá no horário, lá no coisa do dia, ir ao culto. A unção não flui. Não existe honra, ou então é muito pouca. Então é assim. E mais uma vez Jesus é confrontado pelos líderes religiosos, pela multidão. Mais uma busca matá-lo logo assim de seguida, não é?
Porque Jesus tocava-lhes na ferida, falava das questões da vida, tocando nas feridas. Vocês mesmos, seus hipócritas, são vocês mesmos suas víboras, não é? E eles não gostavam, diziam, temos que acabar com isso. Temos que acabar com esse homem. Temos que acabar. Ele não fala aquilo que nós gostamos de ouvir, não é? E Jesus defendia o pagamento de impostos. Amém? Paguem os vossos, dai a César o que é de César. Mas também defendia as ofertas e os dízimos para o Senhor. E dai a Deus o que é de... O povo não gostava. Ei, mão de vaca, dar, está quieto. Eu, receber sim, dar. É isso. Agora, quanto ao matrimônio e ao divórcio, Jesus falava de Gênesis capítulo 2, lá no Velho Testamento, a respeito de como dois se tornam num só. Amém? Hoje em dia, assim é a balda. Infelizmente, e depois querem ser abençoados. É verdade, irmãos. Agora, quanto ao guardar a lei, Jesus dizia para as pessoas que as pessoas não compreendiam a lei. Eles não compreendiam a lei como ela devia ser compreendida, ela devia ser entendida. Eles não compreendiam dessa forma. E Jesus então tentava lhes explicar, a dizer, vocês devem crer da seguinte forma: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos vivos e não dos mortos. Não entende. Então, e dessa forma Jesus confirmava que Abraão, embora já não tivesse o seu corpo já há milhares de anos atrás, continuava vivo. E ele era o Deus dele. Mas as pessoas não entendem, é a lei, é a religião. Então, ele explicou-lhes as Escrituras, a lei e os profetas. Ele disse, olha, eles falam da minha pessoa. Lá no livro está escrito a meu respeito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é edificada sobre as Escrituras. Agora, depende de como você vai entender as Escrituras. Há muita forma de entender as Escrituras, mas há uma só correta. Não vamos tirar versículos fora do contexto e explicar até fazer uma grande história. Não, vamos falar no contexto, porque ali está a palavra de Deus. Vamos falar no contexto. Então, por isso mesmo, o cristianismo não é uma religião. E tão pouco pode ser comparada com uma religião, amados. As pessoas não entendem, as pessoas lá do mundo, por mais sábios, por mais intelectuais que sejam, não entendem essas coisas. Embora as religiões tenham algumas verdades, sim, elas não são a verdade, são uma verdade, talvez, mas não a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não é? E cada aspecto da nossa fé em Cristo é de acordo com a verdade, com a palavra de Deus. Amém? A verdade que é absoluta e imutável pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Todas as outras religiões que existem nessa missão, não são poucas, um dia vão deixar de existir nessa terra. Vão acabar. Quando? No dia da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vier para reinar sobre a terra. Essas religiõezinhas, vão acabar tudo. Vai acabar tudo, em nome de Jesus. Só uma coisa que vai ficar, a palavra de Deus. Porque essa é eterna. Aleluia. A palavra de Deus existe desde a eternidade passada. Sempre existiu e sempre existirá. Então, eis a razão porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar fundamentada, edificada na verdade, na palavra de ambos, Velho e Novo Testamentos, mas no seu contexto, porque há coisas da lei que a lei já não é para nós hoje. Temos que entender isso. A lei não, você não é israelita. Você esteve no deserto, lá com Moisés? Pois, a lei foi dada para eles.
Amém? Agora, a igreja é descrita como sendo edificada sobre os alicerces ou sobre os fundamentos, como quiser, dos apóstolos, ou seja, dos escritores inspirados pelo Espírito Santo no Novo Testamento, e dos profetas, ou seja, dos escritores inspirados pelo Espírito Santo no Velho Testamento, que escreveram, no qual o próprio Senhor Jesus Cristo é a principal pedra angular desse alicerce. Efésios 2, versículo 20, diz assim: 2:20, Efésios. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Novo e Velho Testamento, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sabe o que? Antigamente, hoje tem um alicerce no chão, né? Para construir a casa por cima do alicerce. Antigamente era a pedra angular. Era uma esquina, pedra que encaixavam-se outras pedras e aquilo segurava a casa. Não é? Ele é a pedra angular. Como a principal pedra angular nesse alicerce, Jesus estava a unir os dois testamentos, o Velho e o Novo. Porque ambos são parte, ou formam a palavra de Deus. O Velho Testamento apontava para a vinda do Messias, para a vinda do Salvador, no segundo plano de redenção de Deus. O Novo Testamento, aleluia, aponta para a obra redentora de Cristo, para a sua morte na cruz, para a sua ressurreição, pelo cumprimento da redenção para a humanidade, amém? E a sua ascensão ao céu. Ou seja, o Velho Testamento diz: o Messias vem. O Novo Testamento diz: ele já chegou, já veio, chegou, já cumpriu, já subiu para o céu. Está feito. Está consumado, como ele diz na cruz. Glória a Deus. Então, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que as coisas são muito santas. Não é para nós brincarmos as coisas. Achamos que é uma boa ideia. Não, é santo. É santo. Nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus e honrar a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos ver, o livro dos Atos e as epístolas no Novo Testamento. Embora a era da igreja desfrute de muitos benefícios que o Velho Testamento não desfrutou, nem tinha como, né? Porque ainda não tinham acontecido o que devia acontecer. Muitos desses benefícios encontram já escritos no Velho Testamento. Pelas suas feridas foste sarado. Não dizia Isaías? Quase 800 anos antes de Jesus morrer na cruz, o profeta Isaías escrevia sobre Jesus. Ele dizia: vem aí um benefício. Mas vocês, aqueles que creem hoje, 800 anos antes, já pode ser curado. Por isso nós não oramos: Senhor, cura. Não, isso não é oração bíblica. A oração bíblica é assim: Senhor, eles estão curados. Por isso nós chamamos a evidência essa cura nos seus corações. Jesus não tem que curar ninguém, Ele já curou, Ele já fez a obra. Amém, queridos? Ele já fez. Agora, a expressão está escrito é tão comum nas escritas do Velho como no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, grande homem esse, ensinou aos judeus religiosos lá da sinagoga de Antioquia que o meio e o objetivo da salvação não tinha mudado, continuava a ser o mesmo desde o Velho Testamento. Antes de haver a lei, já havia pessoas salvas ou não? Abraão era uma delas. Creu no Senhor. Jesus diz, olhando para Deus: Abraão, o vosso pai Abraão, viu os meus dias, não é? E creu. E os fariseus: pai Abraão, como é que ele viu os dias que ele está aqui, séculos depois, milénios depois está aqui? Porque ele viu. Abraão teve uma visão de Cristo quando ia para imolar o seu filho em obediência a Deus. Então, amados, Atos 13, versículo 32 e 33, diz assim, o apóstolo Paulo: nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita aos nossos pais.
como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como ser humano, né? Aleluia. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo, ressurreto. Então, o apóstolo Paulo também ensinou aos judeus religiosos que a igreja de Cristo já tinha sido chamada à existência, ou seja, já tinha sido profetizada desde o Velho Testamento. Que para eles era um mistério, eles não entendiam. O Espírito Santo vai morar dentro deles? Eles não entendiam isso. Atos 15, versículos 15 a 18. Atos 15 a 18. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. 16. Cumpridas essas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, referindo-se à igreja, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, agora de uma forma nova, moderna, ou seja, dos nossos tempos, a igreja. Versículo 17. Para que os demais homens, não só os hebreus, mas os demais homens, busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. 18. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Desde séculos. Senhor amado. Uau! Ou desde, a Bíblia diz, outra versão diz, desde os tempos antigos. Então, este está escrito, queridos, na palavra, diz respeito à sua e à minha caminhada de justiça pela fé no nosso dia a dia. Romanos 1,17. Vou usar mais uma escritura para os irmãos entenderem, ficar aqui uma âncora firme no Senhor. Romanos 1,17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Aleluia. Honra e glória do Senhor. Mas também se refere à natureza caída da humanidade hoje. Os homens caídos que não querem saber de Deus, acham não sei o que, é uma treta, mas... Romanos 3,10. Já lembro, vamos ler outra vez. Romanos 3,10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Por mais que se acham fantásticos, não é? Por mais que se acham inteligentes, sábios, intelectuais, não chegam à justiça de Deus. Não há um sequer. Então, em 1 Coríntios, essa expressão está escrito sobre muitos temas, muitas áreas da nossa caminhada cristã diária. Vamos ler algumas. 1 Coríntios 1, 19 e depois o 31, se conseguires. 1 Coríntios 1, 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha aí. Guerreira, 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não eu nada disso. Não, no Senhor. Porque já não mais eu, mas Cristo quem vive em mim, ou não? Várias vezes me perguntam assim: pastor, você vem pregar aqui, pode mandar uma fotografia sua? Eu disse: desculpe, irmão, eu não mando fotografia minha, não. A honra e glória para Jesus. Pode falar em Norton, servo de Deus, o que você quiser, mas falo de Jesus. Eu não sou importante. Portanto, aqui é Jesus. Eu não mando fotografia, não me leva a mal. Homem de Deus. Eu não. Eu não. Mas pronto, cada um é como cada qual, né?
Ok. 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Diz assim: no entanto, como está escrito, aleluia, é tão lindo esse versículo: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então Deus preparou coisa tremenda, coisa fantástica para vocês, porque o amam. Isso é motivo de nós sentarmos aqui e dizer amém, glória a Deus, aleluia, dançar para o Senhor. Aleluia. Então, 1 Coríntios 3, 19. 1 Coríntios 3, 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, Ele apanha os sábios na própria astúcia de Deus. Querem ser mais perto que Deus? Esqueçam-se. Querem ser mais sábios que Deus? Esqueçam-se. Não é? 1 Coríntios 9, versículo 9. Outra que está escrito. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou seja, quando os bois, antigamente, para pisar o trigo, né? Para depois lançar a palha ao vento, e cai o trigo e a palha vai com o vento lá na eira, os bois pisavam o trigo. E de vez em quando comiam ou não comiam? Amém? Do trigo, o próprio trigo, eles comiam, alimentavam-se, estavam a pisar e estavam a comer. E a Bíblia diz, não ates a boca, porque ele tem o direito de comer. Amém? Mas acaso é com bois que Deus se preocupa? Não. Quem serve no ministério tem direito de comer do ministério. Aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Então, aleluia. A Epístola aos Gálatas, já estou a terminar, também é edificada no Velho Testamento, com aquela expressão, está escrito, que Paulo tanto usa. Nesse caso, sobre a graça de Deus na vida de Abraão, que um dia, pela fé, os gentios puderam participar, entrar, fazer parte dessa aliança abraâmica, pela obediência de Abraão. Diz assim, em Gálatas 3, versículos 10 e 13, guerreiro, 10 e 13, Gálatas 3. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... É isso que estou a dizer? É a palavra que está a dizer. Quem cumprir a lei? Quem diz que vai cumprir a lei, que anda na lei, está debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. É impossível o homem praticar toda a lei. Então, se não cumpre toda a lei, falha em algumas, é amaldiçoado. Não é? Para quê? Para dizer ao homem que ele precisa de um Salvador que os livra dessas coisas, e esse Salvador é Jesus. Não é por força nem por violência, é pelo Senhor. Amém? Ok? 3 agora. Cristo, aleluia, nos resgatou dessa maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. Então Ele fez maldição por si e por mim. Tão querido, amém? Para que nós pudéssemos ser livres dessa maldição. Obrigado, Senhor Jesus. Gálatas 4, 22 e 27, guerreira. 22 e 27. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Sabe porquê, não é? Deus disse: tu vais ter, a tua Sarita, que é estéril, vai ter um filho teu. E esse vai ser o teu herdeiro. Porque Abraão chorou: Senhor, eu vou morrer, eu estou velho, Sara está velha, vamos morrer um dia, o nosso capataz é que vai ficar com toda essa riqueza. Deus diz: não. Tu vais ter um filho.
O que, senhor? Na minha idade, a Sarita naquela idade, como é? Passaram tempos e filho nada. Não havia sinais da gravidez em Sarita. Então Sara diz, homem, deita-te aí com a minha escrava. Vamos ajudar Deus. Parece que Deus não está conseguindo dar-nos um filho. Então, ajuda Deus, deita-te aí com a escrava. O velhote Abraão até esfregou as mãos contente, com certeza. E teve um da escrava, não é? Ismael, que é dor de cabeça hoje, dos Isaques. Mas, quando chegou o tempo do Senhor, Sara teve ou não teve um filho? Isaac. Deus não falha, amados. Versículo 27. Pois está escrito, alega-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que as da que tem marido. Sara estava um canto, não podia ter filho, não sei o quê, não sei o quê. E ela foi mãe e é mãe de nações em Cristo. Porque Abraão é nosso pai na fé ou não? Aleluia. E diz assim, em 1 Pedro 1,16. Mas tudo isso, debaixo desse aviso, desse conselho do Senhor. Pedro 1,16. Ok. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, sede separados. Vivam para mim, segundo a minha palavra. Amém? Porque eu vivo assim. Então, a eternidade, irmãos, está do lado daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Quantos creem no Senhor Jesus? Eu creio. A eternidade que vem aí, que nós vamos entrar nessa dimensão um dia, está do nosso lado, está à nossa espera. E já agora vamos ler o Salmo 2. O Salmo 2, versículos 1 a 4. Salmos 2, 1 a 4. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Há gente que não gosta de ouvir falar de Deus. Há gente que não gosta de ouvir falar da palavra de Deus. Enfurecem-se. E de que maneira? Não é? E imaginam coisas vãs. Versículo 2. Os reis da terra, os chefões aí, em autoridade da terra, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus, dizendo, olha o que eles fazem, o mundo faz isso, dizendo, vai lá, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos nada com esse Deus. Nós somos deuses, nós temos autoridade aqui na terra. Eu faço como eu quero. Tem muitas armas, tem não sei o quê. Não obedece a palavra do Senhor. Versículo 4. Salmos 2, 4. Deus ri-se deles. Deus olha para essa gente que não sabe o que diz nem diz o que sabe. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles, o Senhor goza com eles. Olha aí, isso é forte, isso é muito forte. Não é? A minha Bíblia diz que, o versículo 4, do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. E por que Deus se põe a rir e a ridicularizar os reis e os príncipes do mundo que se escarnecem da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Quando a igreja faz uma coisa bem, não escrevem. Quando a igreja faz um erro, está em todos os jornais, todas as notícias. Que espírito é esse? Então, porque Deus faz isso, Ele ri-se dessa gente, ridiculariza-os, porque Deus conhece muito bem, conhece muito o fim deste mundo e sabe como todos os seus planos irão se concretizar ao mínimo detalhe. E essa gente vai cair dos joelhos, vai chorar, vai ranger dentes, vai... Senhor, tarde demais. Separai-vos a mim que não vos conheço. Vocês não me quiseram conhecer,
não é? Então, amados, pelas boas novas, pela palavra do Senhor, nós sabemos quais são os planos maravilhosos que Deus tem para nós, ou não? E nós podemos estar eternamente gratos, dormir descansados nesta noite, amanhã, depois, sabendo dessas coisas nos tranquiliza. Aleluia, nós estamos bem, Deus nos ama, Deus é por nós. Amém? Porque nós sabemos como esse mundo vai chegar ao fim. Eu não tenho medo nenhum do fim do mundo. Às vezes falo com as pessoas ali fora, tento falar um pouco do Senhor Jesus, porque o fim do mundo que mete medo a eles. Qualquer coisa está para acontecer. Não sei o quê, não é? Pois é, não se arrependa não e você vai para o fogo, você vai para o fogo. Depois não se queixe que não foi avisado. Olha, este aqui avisou hoje. Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Seja sábio. Pois é. Olha só, amados, ao vermos os planos dos líderes deste mundo, hoje em dia, para dominarem o mundo, aquela ganância, já não chega ao que tem, querem mais, sabe? Querem dominar, querem ter autoridade máxima, amém? E para limitar também cada vez mais os direitos da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, não é? Então também nós crentes olhamos para eles e nos rimos, porque eles são cegos, eles não sabem o que os espera, não é? Eles estão a brincar com o fogo mesmo, não é? E nós rimos no nosso interior, porque a palavra de Deus nos garante que é Deus, será Deus quem terá a última palavra. Por mais intelectuais e nhanhanhã que eles sejam, Deus vai ter a última palavra. E já não falta muito, já faltou mais. Então, se a palavra está escrito, foi a autoridade máxima de Deus através dos profetas do Antigo e dos apóstolos do Novo Testamento, amém? Mencionando o próprio Senhor Jesus, a fonte da palavra, não é? Que mais precisamos nós, queridos, que já somos seus, já somos dele, do Senhor, que mais precisamos nós, se as nossas respostas são de acordo com a sabedoria de Deus? Não temais. Não é que o Senhor diz? Não temais. Eu tenho meus planos. Eu vou guardar os meus. Sabe como é as pragas lá no Egito? As pragas aconteciam, mas não onde estava o povo dele. Ou não era? O faraó, até o próprio filho perdeu, ou não? Mas o povo, não aconteceu nada, o povo de Deus. Pois não. Olha, põe o sangue do cordeiro nas portas. E o anjo da morte vai passar por cima. Páscoa significa isso, passar por cima. Porque vocês têm o sangue. O mal não é para vocês porque eu vos amo, meus filhos, vocês são meus. Paguei o preço com o meu sangue. Amém, queridos? São esses que não querem, ser rebeldes. Ou arrependem-se, ou então há consequências. Essa palavra que nós temos que pregar hoje em dia, porque a palavra hoje em dia é mansa. Não queremos ofender ninguém. Queremos mostrar que somos poderosos, somos muito ungidos. A unção flui, as minhas orações, sei que. Fala a palavra de Deus. Amém? Desperta e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Pai amado, obrigado, Senhor. Senhor, eu oro mesmo, Senhor. Caso haja assim um altar em nossas vidas que te desagrada, que nós servimos aquele Deusinho com D minúsculo, Senhor, às escondidas para que ninguém saiba, que esses altares sejam destruídos, Pai, em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Que o único altar em nossas vidas seja o Teu, a partir do qual nós oramos, a partir do qual nós Te louvamos, a partir do qual nós Te abençoamos, a partir do qual nós Te adoramos, a partir do qual nós passamos na presença de Deus, dando graças pelo sacrifício altíssimo do Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, quando tanto nos amou. Ele pagou o preço. Senhor, que não haja mais outras coisas escondidas em nossa